Senhoras e senhores ouvintes de diferentes contextos geográficos, bom dia. O Brasil é um país predominantemente rodoviário. O meio de transporte mais usado no Brasil, transporte coletivo, né? Ainda é o rodoviário. São várias viagens de ônibus nesse gigantesco Brasil. Bom, o que é um erro do passado, não é? Porque o Brasil, a malha ferroviária do Brasil foi aos poucos sendo sucateada. Então houve um erro terrível que se cometeu, porque um país tão grande como o Brasil deveria valorizar, ampliar sua malha ferroviária, modernizar, e essa malha ferroviária deveria ser para cargas e também transporte de massa, transporte de pessoas. É, não é isso que acontece. Um exemplo claro é o caso de Salvador, uma importante cidade do Brasil, uma das grandes cidades desse país. Salvador não tem uma conexão ferroviária. Tem um porto importante e um porto que não tem essa conexão ferroviária. O trem que passa em Cruz das Almas, São Félix, Cachoeira, Conceição da Feira, Santa Amaro, segue para Candeias. De Candeias, Simões Filho, Camaçari, bordeja, chega nas proximidades, mas não vai para a capital baiana. Já foi no passado. O cidadão pegava um trem em Brumado, por exemplo, e cortava grande parte do território baiano, chegava até a capital baiana, até Salvador, a estação da Calçada, estação muito conhecida, cidade baixa na Calçada. Passava ali para aquele trecho ali que se chama de subúrbio ferroviário. O nome subúrbio se refere a uma área periférica do ponto de vista do desenho urbano, o subúrbio, e ferroviário, porque ali passava um trem de cargas e passageiros. Foi desativada esse trem, ficou só um trecho curto de Paripe, um bairro popular muito conhecido de Salvador, até Calçada. Hoje nem isso. Salvador não tem conexão ferroviária. Imagino que é um porto grande e importante não ter esse tipo de conexão. Então esse foi um erro, não é? Repito, foi um erro. E com o que é que aconteceu? Há poucos trechos no Brasil que você tem o uso do trem. Um deles liga Vitória, capital do Espírito Santo, a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. É importante lembrar que o estado de Minas Gerais não tem saída para o mar, porque uma parte é sul da Bahia, outra parte é Espírito Santo, então boa parte do que é produzido em Minas é transportado por trem e pelo porto também ali de Vitória do Espírito Santo. Agora, o Brasil optou pelo rodoviarismo, é o que predomina. Por quê? Porque é importante destacar que o transporte hidroviário no Brasil também é muito tímido. Ele é necessário e mais expressivo na região amazônica. Você vê aquelas grandes embarcações, né, levando pessoas, veículos, pessoas que passam horas, dias em embarcações, que a região amazônica é gigantesca. Agora mesmo, em outras áreas do Brasil, a navegação nos rios, por exemplo, ainda é muito tímida. O Brasil recebe grandes navios em portos importantes, né? Como o Porto de Santos, em São Paulo, né? Porto Paranaguá, lá no Paraná, o Porto de Salvador, o Porto de Suape, lá em Recife, Pecém, lá em Fortaleza, recebe grandes navios. Mas a navegação fluvial, a navegação de rio, em várias regiões do Brasil ainda é muito tímida. Um dos motivos para isso também é processo de desmatamento em algumas áreas, alguns rios ficaram assoreados, mas o que acontece mesmo, aconteceu muito ao longo do tempo, foi a não prioridade desse tipo de transporte. E você vê um exemplo claro que se tem aqui no Recôncavo Baiano. As pessoas chegavam em Cachoeira, cidade importante, cidade histórica do Recôncavo Baiano, ou em São Félix, essas pessoas, nas décadas de 40, 50, até a década de 60 por aí, essas pessoas poderiam escolher
se queriam acessar, chegar na capital baiana de navio, era em torno de 6 horas de viagem, era a viagem, durava em torno disso aí, ou se queria chegar em Salvador de trem ou de transporte rodoviário. Então, o que é que tem na atualidade? O transporte ferroviário não existe mais, agora é só carga, e foi interceptada a conexão ferroviária com Salvador. O transporte fluvio-marítimo, que eram os navios que pegavam passageiros e cargas em Cachoeira, não existe mais. E houve o predomínio do rodoviarismo. O resultado disso, estradas congestionadas, muita concentração de carros, mais acidentes, mais problemas, mais consumo de combustíveis fósseis e a necessidade, claro, de disciplinar esse trânsito altamente movimentado. Aí algumas pessoas acabam questionando os radares. A indústria de multa tem que pagar, tem que passar com cuidado, senão é um radar em cima do outro. Senhoras, senhores, se com os radares vocês já veem os absurdos de imprudência nas estradas, imagine sem eles. Dá um exemplo aqui, de um trecho aqui, de um itinerário para análise. Você sai da cidade de Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano, e você vai em direção a Santo Antônio de Jesus. Primeiro, você encontra em Governador Mangabeira um radar em frente a um posto que tem Governador Mangabeira, que é o posto Capivari, ali tem um radar. Aquela área ali aconteciam muitos acidentes fatais com morte. Depois do radar de 40, esse problema caiu muito. Pode ter um sinistro, outro, mas não tem comparação. Ou seja, aquele radar de 40, que muita gente não gosta, que é chato, tem que diminuir a velocidade, ele evita sinistros fatais, mortes fatais. Então, antes da pessoa ser contra o radar, colocado de maneira técnica, eu vou explicar o porquê. Antes de ser contra, tem que parar para fazer essas reflexões. Há um acidente grave pode acontecer com um familiar seu, se não tiver um radar. Você sai de Governador Mangabeira, você dali do Colégio SEAG, que é o Colégio Municipal do Governador Mangabeira, ou do Posto Mangabeira, você vai em direção à Cruz das Almas. Você desce, tem uma borda assim, de depressão, uma pequena curva, você sobe. Tem uma entrada para a cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, do lado direito, que vai sentido Cruz das Almas. Tem uma entrada para uma estrada vicinal de chão, ali logo mais à frente, depois da entrada de Cabaceiras do Paraguaçu. Tem casas de um lado, casas do outro, do lado esquerdo. Tem várias casas de vende peças de carro, oficinas. Do lado esquerdo, um posto de combustível. Do lado do posto de combustível tem uma pousada, restaurantes. Então, quer dizer, e para chegar nessa área, aí você sobe depois de uma ladeira, sobe um pequeno aclive depois de uma ladeira. Logo mais à frente, um declive. Você desce uma ladeira e segue. Então você tem um conjunto de justificativa técnica para ter aquele radar ali. Que as pessoas passavam em alta velocidade. Em uma área com tantas entradas, com tanto movimento, as pessoas empurravam o pé. E seguindo a 101, você chega ali, por exemplo, à entrada de São José, que é uma localidade que está na área territorial de Muritiba. A entrada de São José está depois de uma ladeira. Uma ladeira que tem uma curva e uma ladeira. O outro ponto, vindo no sentido Cruz das Almas, Governador Mangabeira, também é depois de uma curva, depois tem a entrada de São José. É uma área de cruzamento que ali acessa alguns bairros de Cruz das Almas. E São José é uma localidade que tem muitos moradores, inclusive tem uma feira distrital dominical consolidada, movimentada aos domingos. Então, ao colocar um radar ali, se evita vários acidentes que já aconteceram ali. Na entrada de São José já aconteceram acidentes graves. Então, é um radar que se justifica tranquilamente. Ali o radar ali agora é de 50. Então, se justifica tecnicamente a colocação daquele radar ali. Então, as pessoas às vezes param para reclamar, mas tem que fazer uma reflexão de que com essa pouca diversificação dos modais de transporte e a concentração nas rodovias. Isso tudo aliado à imprudência de alguns, isso tudo aí cria um cenário que justifica a instalação de radares em diferentes pontos da rodovia BR-101. Saúde e paz, até a próxima.